Olá, meus amados e amadas, que a graça e a paz de nosso Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes na vida de cada um de vocês que agora acompanham mais este tema de estudo da Palavra de Deus. É para nós uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. E o tema de hoje é o tema de número 50, que, como você vê aí em sua tela, tem como título a profecia, por que foi dada? Então hoje abordaremos este tema de importante finalidade na nossa vida, para que possamos compreender o propósito pelo qual a profecia foi dada a cada um de nós. Convido você para que nós nos ajoelhemos agora para elevar a Deus uma prece. Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, Soberano Criador do Universo, louvado e engrandecido seja o Teu santo e eterno nome, também o nome do Seu amado Filho unigênito, coautor da criação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com os nossos corações agradecidos por mais uma oportunidade, Senhor, de, em boas condições, podermos estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. Pedimos a Tua bênção sobre cada um deles e pedimos que nos ajude a compreender, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos concedeu a profecia, esse dom tão maravilhoso que tem guiado o Seu povo ao longo dos séculos da história da humanidade. Pedimos, Senhor, que nos conceda a compreensão correta da Tua Palavra, em nome e por amor do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos então compreender um pouco melhor por que a profecia foi dada a cada um de nós. Vamos analisar agora as 19 perguntas e respostas deste estudo bíblico, para que ao final nós entendamos a finalidade pela qual essa profecia, esse dom tão maravilhoso, ele foi concedido ao povo de Deus ao longo de todos os tempos. A pergunta de número 1, ela diz assim: por que foram dadas as Sagradas Escrituras? Veja a resposta. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então essa foi a finalidade, pela qual as Escrituras foram dadas, para o nosso ensino, para que nós tivéssemos esperança através da paciência e consolação das Escrituras. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 2. Por que meio é produzida toda a Escritura? Vejamos a resposta. Toda a Escritura é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3,16, primeira parte, versão trinitária. Então, a Escritura ela foi produzida sob inspiração. Ela foi inspirada, divinamente. Pergunta 3. Para que é ela proveitosa? Vejamos a resposta. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16, primeira parte. Pergunta 4. Como foi produzida a profecia? Vejamos então como foi produzida a profecia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Então a profecia ela não é fruto da imaginação humana, da vontade humana, da mente humana, mas é fruto então da inspiração divina por meio do Espírito Santo. Pergunta 5. De que é capaz o Senhor quanto ao futuro? Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Isaías 42, versículo 9. Então, o Senhor é capaz de prever o futuro, de antecipar o futuro e revelar o futuro aos seus servos os profetas. Pergunta 6. Até onde alcança a capacidade de Deus revelar o futuro? Será que existe algum limite para Deus revelar o futuro? Vejamos a resposta na palavra de Deus.
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 9 e 10. Então, Deus ele é ilimitado quanto à sua capacidade de revelar o futuro, o que irá acontecer. Nota: em contraste com isso, notai a seguinte confissão de um afamado historiador moderno quanto à capacidade humana de revelar o futuro. A história fez até agora tão pouco progresso no sentido científico que nada pode dizer quanto ao que virá a ocorrer. No que se refere ao futuro, é completamente cega. Não existe no mundo um único filósofo que possa predizer a evolução histórica no período de um único dia sequer. No tocante aos problemas de 1895, o historiador é tão mudo quanto um charlatão prognosticador do tempo o seria quanto às condições meteorológicas da próxima estação do ano. O ano virá e ir-se-á. Ele cumprirá o seu propósito no grande calendário da vida humana. Suas ocorrências e desfechos processar-se-ão com exatidão científica, sem relação alguma com as condições anteriores. Mas vivente algum pode predizer qual será o acontecimento e seu aspecto. O homem mais esclarecido não pode predizer nem prever a natureza do que irá acontecer no ano que já está prestes a bater a porta. John Clark Whitpath, em Christian at Word, 27 de dezembro de 1894. Sabedor de todas as coisas como é Deus, o futuro lhe é presente. Mais que qualquer outra coisa, talvez, as profecias da Bíblia e seu cumprimento dão testemunho de sua inspiração divina. Então, meus amados, basta nós observarmos aí as profecias bíblicas se cumprindo em nossos dias para sabermos, para compreendermos e aceitarmos que Deus ele é capaz de predizer o futuro, de saber o fim desde o princípio, como é revelado em sua palavra. Pergunta 7. A quem revela Deus os segredos do futuro? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Então Deus revela aos seus servos, os profetas. Pergunta 8. A quem pertencem as coisas reveladas? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Então as coisas que Deus revelou, essas coisas pertencem a nós e a nossos filhos, para que nós então cumpramos, obedeçamos a lei de Deus. Pergunta 9. Que testificou o apóstolo São Pedro de sua experiência no Monte da Transfiguração? Vamos ver o que o apóstolo Pedro disse. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1, versículo 16. Então, o apóstolo Pedro foi testemunha ocular da majestade de Cristo. Os relatos que ele conta em suas epístolas não foram compostos artificialmente por meio de fábulas, por meio de invencionices. Pergunta 10. Quando disse ele haver visto a majestade de Cristo e ouvido a voz vinda do céu? Vejamos o que ele responde em 2 Pedro 1, verso 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, quando que ele foi testemunha da majestade de Cristo? Pelo que nós percebemos aí, em sua epístola, foi quando ele estava no Monte da Transfiguração, juntamente com João e Tiago. Ali Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, foram testemunhas oculares da majestade de Cristo, quando ali ele se transfigurou em uma luz muito brilhante, e o Pai disse ali, este é o meu Filho amado, quem me comprazo, a ele ouvi, Pergunta 11. De que maneira acentua ele a confiança que se pode depositar na profecia? Então vamos ver o que Pedro diz a respeito da confiança que nós podemos ter na profecia. E temos muito firme a palavra dos profetas, 2 Pedro 1, verso 19. Então é algo firme, é algo digno de credibilidade, no qual nós podemos realmente firmar a nossa confiança. Pergunta 12. Consequentemente, que advertência é feita?
Vamos ver que a advertência é feita a nós, pelo apóstolo Pedro. A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Segundo Pedro 1, verso 19. Então, nós faremos bem se nós estivermos atentos às profecias, né? Como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações, né? Pergunta 13. Qual tem sido sempre o tema dos profetas de Deus? Veja o que diz a palavra de Deus em sua tela. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. 1 Pedro 1, 9 e 10. Então, o tema principal aí abordado pelos profetas é o tema da salvação. Como Deus trabalha a questão da salvação na experiência humana, né? Pergunta 14. O Espírito de quem inspirou as declarações da profecia? Então, vamos ver o Espírito de quem foi, né? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Será que foi uma terceira pessoa da Trindade, como muitas pessoas acreditam, que inspirou os profetas? Será que foi o Deus Espírito Santo, como muitos acreditam, uma terceira pessoa distinta da pessoa de Deus o Pai e da pessoa de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Será que foi realmente esse personagem delineado aí pela doutrina da Trindade como sendo Deus Espírito Santo? Então vamos ver o Espírito de quem inspirou as declarações da profecia. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, verso 11. Então note bem, meus amados, que aqui nós vemos claramente que não era uma terceira pessoa, não era o Deus Espírito Santo, mas era o Espírito de Cristo que atuava nos profetas. Era o poder do próprio Cristo ali, o seu Espírito, o seu divino Espírito, a sua divina influência, o seu divino poder da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que inspirou os profetas a relatar todas as profecias concernentes a si mesmo, né? Os sofrimentos que Cristo sofreria, pelos quais ele passaria, e a glória que ele obteria depois ao ter o seu sacrifício aprovado por Deus. Tá certo? Vamos para a 15ª pergunta, então, agora em nosso estudo, que diz assim: em que profecia reconheceu Cristo a Daniel como profeta? Então vamos ver como Cristo, né, reconhece Daniel como sendo um profeta. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. São Mateus 24, versículo 15. Não vamos aqui entrar nos pormenores dessa profecia, porque não é o tema, né, de nosso estudo agora, mas só para nós termos aqui uma noção de que realmente Jesus reconheceu Daniel como sendo um profeta. Vamos para a pergunta 16ª agora, pergunta 16. Até que tempo deveriam ficar seladas as profecias de Daniel? E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, versículo 4. Então o profeta Daniel aí, ele foi instruído por Deus para que selasse o livro. Ele não iria compreender aquelas profecias naquele momento. Algumas delas, né? Algumas ele compreendeu e até explicou para Nabucodonosor, enfim, para algumas pessoas, mas uma parte da profecia foi selada até o tempo do fim. E foi dito que muitos correriam de uma parte para outra. Hoje nós vemos que os meios de transporte velozes têm feito com que pessoas voam de um lado para outro e o conhecimento tem se multiplicado. Hoje uma mensagem que nós compartilhamos aqui, ela pode ser observada em tempo real do outro lado do mundo. Então o conhecimento ele tem crescido, ele tem avançado de uma forma tremenda, né? A internet, esse veículo de comunicação,
que muitas vezes é usado para o mal, tem sido também uma ferramenta usada para a pregação do Evangelho de forma rápida em todo o mundo. E assim o conhecimento tem se multiplicado. E as profecias elas têm sido compreendidas por muitas pessoas de lado a lado do mundo, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. E assim muitas pessoas têm obtido a compreensão da profecia bíblica, né? Vamos para a pergunta 17 agora. Que certeza deu o anjo de que essas profecias seriam compreendidas nos últimos dias? Olha aqui, então vamos ver que certeza o anjo deu de que nos últimos dias essas profecias de Daniel elas seriam compreendidas, né? E ele disse, o anjo, né? Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 9 e 10. Olha, meus amados, que maravilha, que bênção, não é mesmo? Saber que essas profecias seriam compreendidas no fim dos tempos. É certo que os ímpios eles procedem impiamente, eles não compreendem, mas os sábios eles compreendem. Se você tiver humildade, buscar a Deus, abrir seu coração a Deus, suplicar a Ele que venha obter a compreensão das profecias, se você buscar dele sabedoria, né? Pedir a Ele sabedoria, Ele vai dar a você sabedoria e você irá compreender as profecias que Ele, por meio de seus servos, os profetas, deixou reveladas para nós. Pergunta 18 e penúltima de nosso estudo. Como é chamado o último livro da Bíblia? É fácil, né? Muitas pessoas sabem que chama Apocalipse, mas vamos ver o que significa isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Apocalipse 1, versículo 1. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Não é um livro selado, não é um livro fechado. Certa vez eu, conversando com uma colega de sala, no 8º ano, né, naquele tempo se falava 8ª série, eu comentava para ela sobre algumas coisas referentes a Apocalipse e propus um estudo do Apocalipse para ela, um estudo bíblico, com algumas lições ali impressas, para que nós pudéssemos responder e estudar o Apocalipse. E uma professora de matemática que ouvia, né, o nosso diálogo, ela nos interpelou, nos interrompeu e disse: não mexa com esse livro não, esse livro tem muitos símbolos, ele não é para nós compreendermos, deixa isso quieto. Mas a própria palavra do livro Apocalipse significa revelação, é algo que foi revelado para a nossa compreensão. E se nós estudarmos comparando um verso aqui com outro ali, deixando que a própria palavra de Deus se explique, e buscando a iluminação de Deus, buscando sabedoria de Deus para que nós compreendamos o que foi revelado em Apocalipse, nós então chegaremos à conclusão de que é possível compreender a revelação, o Apocalipse, as profecias que ali foram declaradas para que nós saibamos, né, como Deus atuará com o seu povo, com os ímpios, enfim, na história da humanidade ao longo do tempo e mais especificamente em nossos dias, nos últimos dias da história dessa terra, né? Vamos para a pergunta 19, a última pergunta de nosso estudo, que diz assim: que é dito dos que leem, ouvem e guardam as coisas que esse livro contém? Vamos ver o que é dito a respeito dessas pessoas. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Então é interessante, amados, nós observarmos aqui que é dito bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, porque muitos não sabem ler. Mas se eles não sabem ler, pelo menos eles podem ouvir, né, as coisas que estão escritas neste livro. Então não é algo para nós deixarmos de lado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que lê as coisas que estão neste livro. E aquele também que ouve. Se ele não sabe ler, pelo menos ele ouve as coisas que estão neste livro. Como você está ouvindo agora aqui a ministração deste estudo da Palavra de Deus. Mas não somente isso. Ler e ouvir por si só não é suficiente. O texto continua dizendo também: bem-aventurados aqueles que guardam
ou seja, aqueles que obedecem às coisas que estão escritas neste livro, né? Porque o tempo está próximo. Isso foi escrito no tempo do profeta João, o tempo está próximo. Imagine agora, quase 2000 anos após isso ter sido escrito. O tempo está muito mais próximo do que antes, não é verdade? Esse texto de Apocalipse 1:3 vem dizendo para nós claramente que é benéfico. É muito importante nós lermos, ouvirmos, estudarmos as profecias referentes ali no livro de Apocalipse e guardarmos as coisas que estão escritas ali, porque o tempo ele está se abreviando cada vez mais, né? Agora eu vou recitar para vocês aí um poema que tem ao fim desse estudo, né? No livro ali Estudos Bíblicos, ao fim desse tema nós temos ali um poema e eu quero recitar para você agora, que diz assim: Cântico da manhã. Que alvor, que amor, que música, nos céus, em mim, no ar. A festa da existência me vem ressuscitar? Nasço a cantar com os pássaros, surjo a brilhar com a luz. Envolto em rosas cândidas, ledo retomo a cruz. Fonte de ser, espírito, mistério, criador. Eis-me, saí de um túmulo, como da terra a flor. Eis-me, eu te escuto, emprego-me. Senhor, que vou fazer? Ama, bradou voz íntima. Ama, cifra o dever. A.F. de Castilho. Lindo, né? Que Deus, então, nos abençoe, que isso seja uma realidade na vida de muitas pessoas que estão agora no pó da terra, né? Aguardando a ressurreição. E que nós, os vivos, também sejamos transformados num piscar de olhos, como vem relatando o apóstolo Paulo ali em 1 Tessalonicenses, né? Para que possamos então habitar com Deus o Pai, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com os santos anjos e com os justos, os redimidos de todos os tempos. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela presença, pela companhia de cada um de vocês aí do outro lado da tela. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Até mais.